Senhoras e senhores, iniciaremos agora a mesa 1 deste evento. 20 anos de Abrapec, memórias de conquistas e movimentos de resistência. Essa mesa redonda abre o 11º IMPEC, problematizando o tema central deste evento, no intuito de explicitar questões epistemológicas, sociais e históricas, que entrelaçam a área de educação em ciências à Abrapec. Chamamos para compor a mesa os professores Demétrio Delizoikov, da Universidade Federal de Santa Catarina. Eduardo Mortimer, da Universidade Federal de Minas Gerais. Roseli Schnessler, da Unimep. Terezinha Valim Oliver Gonçalves, da Universidade Federal do Pará. E Isabel Martins, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que será a moderadora dessa mesa. A professora Isabel Martins assume a partir de agora a condução dos trabalhos. Bom dia a todos, a todas. É uma satisfação estar aqui nesse evento, ver esse auditório lotado, voltar a Florianópolis e iniciar os trabalhos dessa manhã e dessa semana, que eu espero que seja muito produtiva e, como sempre, nos recorde da experiência do que tem sido esse pertencimento à associação. Eu vou conduzir os trabalhos da mesa. Nós vamos ter 4 falas, né, dos professores Demétrio, Eduardo, Roseli e Terezinha, nessa ordem. E vou fazer uma apresentação muito breve deles, porque, além de ser praticamente desnecessário, porque são pessoas que a nossa comunidade conhece bastante bem, eu gostaria que houvesse algum tempo ainda para, se possível, perguntas ou algumas colocações, né, por parte da plateia. Então, cada um deles vai falar por 15 minutos e depois nós vamos abrir um debate. A gente vai começar com o professor Demétrio, né? O professor Demétrio, professor daqui da Federal de Santa Catarina, uma figura, um dos pioneiros do ensino de física no Brasil, conhecido pela pesquisa, pelo seu envolvimento com o ensino, com materiais didáticos, e com toda a luta aí de consolidação da nossa associação. Eu vou passar a palavra a ele e, a cada vez que os participantes forem sendo convidados, nós podemos fazer, então, uma breve introdução. Obrigada, Demétrio. Bom dia a todos. Eu fiquei meio surpreendido assim com esse machismo, digamos assim, dessa abertura dessa mesa redonda, né? Começar pelo nome dos homens, né? E depois das colegas aqui. De qualquer forma, eu quero dar as boas-vindas como professor da casa. Como já foi dito, esse aqui é o 3º evento do IMPEC, que a UFSC recebe e organiza, com um grupo de professores e alunos do Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica. São vários motivos, já foram ditos aqui, e eu não vou repetir. Então, tendo em vista a temática dessa mesa redonda, mais longe. Eu pensei em resgatar com vocês. Eu estou vendo aqui que os únicos com cabelo branco, barba branca, dá para contar? Deve ser uma meia dúzia de... Então, eu suponho que muitos de vocês, quando começou
começou o IMPEC e ainda estavam provavelmente no primeiro grau, né? Pela carinha que eu estou vendo aqui. Então, eu achei importante resgatar esses aspectos aqui que eu estou chamando de pré-história do IMPEC. E aí eu vou começar chamar atenção para o IMPEC como um desafio. Eu vou apresentar alguns pontos porque que eu penso que foi um desafio para chegarmos onde nós estamos, né? Então, o primeiro foi efetuado em Águas Lindóia, em 97, e ele ocorreu em 97, mais de 10 anos depois de um relativo isolamento, se pensarmos nos congressos científicos, que envolviam e aglutinavam pesquisadores de ensino de biologia, ensino de física e ensino de química. Cada um de nós, antes de 97, nos seus respectivos nichos, com as suas respectivas turmas. O IMPEC, então, foi algo que começou a aglutinar essa comunidade que hoje somos aqui, com cerca de 1.300 trabalhos aprovados. Então, o início dos congressos científicos na área de ensino de biologia, ensino de física, ensino de química, eles remontam a quase 50 anos. Então, dos primeiros que eu consegui um pouco recordar e um pouco na revisão de literatura e de pesquisa que eu fiz, foi o primeiro Simpósio Nacional de Ensino de Física, organizado pela Sociedade Brasileira de Física em 1970. Em 82, a Sociedade Brasileira de Química organiza, então, o primeiro Encontro Nacional de Ensino de Química. Eventual equívoco, algumas datas aqui, os colegas podem corrigir, ou mesmo se alguém na plateia tiver uma informação a mais. Em 84, o primeiro encontro de perspectivas do ensino de biologia, até onde eu me recordo, foi organizado pela Faculdade de Educação da USP, através da professora Miriam Kazuchik e outros colegas que atuavam na pesquisa em ensino de biologia. Em 86, notem, quase 20 anos depois, do primeiro encontro do Simpósio Nacional de Ensino de Física, se instituiu o primeiro encontro de pesquisadores em ensino de física, organizado pela SBF. Eu lembro, isso era um grupo bastante pequeno e que combinamos, então, de nos reunir na SPBC que ocorreu em Curitiba, em 86. E o primeiro encontro nacional de ensino de biologia, quando se criou também a SBMBio em 2005. Então, notem que havia, sim, muita produção de conhecimento e a sua disseminação em encontros específicos. Mas um local onde reunissem todos esses colegas, ele ainda não existia, né? Talvez alguma relação, um intercâmbio estivesse ocorrendo no âmbito da ANPED, Ação Nacional de Pós-Graduação em Educação, no GT Formação de Professores. Alguns de nós participavam. Hoje continuam participando alguns de nós. Então, eu vou procurar estabelecer relação entre a construção da Associação Brasileira de Pesquisa e Ensino de Ciências. A pesquisa é interessante, se alguém não for recordar, porque pesquisa e não outro nome, eu falarei oportunamente. E penso que é importante fazer esse resgate à área 46 da CAPES. Quer dizer, se não todos, quase todos, a grande maioria de nós, podemos estar aqui hoje devido a essas duas instituições, a ABAPEC, não só, mas sobretudo, e a criação da área 46 da CAPES, que congrega os programas de pós-graduação em educação em ciências e matemática, hoje mais ampliada. Eu vou falar um pouquinho de um documento histórico, que são as atas, na época ainda
não se dominava muito bem a tecnologia da informação, então as primeiras atas foram, né, publicadas nesse catatal aqui, certo? Então, na preparação, isso é um documento histórico, acho que são poucos exemplares, inclusive. Na preparação dessa minha fala, eu fui localizar dos autores dos trabalhos aqueles que em 97, portanto, há 20 anos atrás, já eram doutores. Eu notei que muitos que ainda não eram doutores e que hoje estão por aqui, alguns, como eu já, bom, do jeito que eu estou, passaram a ser doutores 1 ou 2 anos depois, tá certo? Estavam participando como quase doutores. Uma quantidade bastante grande também de alunos de um ou outro doutorado que já havia no Brasil, com foco em educação e ciências, e muitos mestrandos. Então, nós tínhamos, pelas atas, que eu acabei levantando o currículo Lattes, nós temos 24 doutores titulados no Brasil, principalmente na USP, Unicamp, PUC do Rio de Janeiro e PUC do Rio Grande do Sul. Doutores, mestres uma quantidade maior, e em outros locais também, outras instituições. O que eu quero chamar a atenção é, dos titulados no Brasil, quase todos. A primeira vez eu coloquei todos, depois eu coloquei quase todos, porque alguns de nós aqui foram orientados por doutores que já eram, sim, possuíam o título de doutor em ensino de ciências ou equivalente. A grande maioria desses 24 foram orientados, digamos, pelos pioneiros da pesquisa em ensino de ciências no Brasil, e que não eram originários, a grande maioria não eram originários sequer da educação. Tínhamos, sim, alguns professores que eram originários da educação, mas uma boa maioria eram cientistas de algumas das áreas, física, química ou biologia, que estavam migrando, né? E são os pioneiros da pesquisa em ensino de ciências, e está aí a gênese disso aqui que estamos tendo hoje, né? Professor Mortimer, o Eduardo, junto comigo, penso que a Terezinha também, somos 3 representantes daquele grupo que tiveram doutorado no Brasil. Mortimer chegou a fazer um sanduíche na Inglaterra. E 2 das colegas aqui presentes, Isabel e Roseli, com a formação na Inglaterra, né? Já naquele período. O documento histórico é esse que eu apresentei para vocês, né? São as atas do primeiro IPEC. Nós tivemos ali 10 vezes menos de trabalhos, mais ou menos, do que nós temos hoje. 20 anos depois, multiplicamos por 10 a quantidade de trabalhos. 57 trabalhos completos e 71 painéis, né, com resumos publicados, cujos autores eram os doutores a que eu me referi e, provavelmente, seus orientandos, quer de mestrado, quer de doutorado. Eu vou resgatar também desse documento histórico um extrato da apresentação, que eu penso que é importante. Não está tão legível, porque eu não consegui aumentar a letra, mas eu quero destacar o segundo parágrafo, que está escrito assim: o IPEC teve por objetivo reunir pesquisadores em ensino de ciências, particularmente nas áreas de física, química e biologia, com a finalidade de discutir trabalhos de pesquisa recentes e a criação de uma associação brasileira de pesquisa e ensino de ciências. A comissão organizadora, está destacada em azul, do evento, esteve constituída pelos professores Arens Uberstais, da UFSC, Demétrio Nuzerkov, da UFSC, Eduardo Mortimer, da UFMG, José André Pérez Zangotti, da UFSC, Marco Antônio Moreira, da URGS, Maria Helena da Silva Carneiro e Nélio Biso. A Maria Helena da UNB e Nélio Biso da USP. E foi coordenada a comissão local
A seleção dos trabalhos foram feitos por Arden, eu e Angotti, José André, os quais, quando necessário, buscaram assessoria de áreas de suas especialidades. A organização das atas foi conduzida por Marco Antônio Moreira, juntamente com seus pesquisadores. Na preparação dessa fala, eu entrei em contato com Arden e Zé André, que ainda andam por aqui, Zé André e Zé André Angotti, e eu vou ler rapidamente, penso que é um depoimento histórico, e escrevi assim para eles um e-mail. Vou ler para vocês. Caros, estou preparando minha fala para a mesa redonda de abertura do IMPEC. Seremos 5 a falar. Isabel Martins na coordenação, cada um terá 15 minutos de exposição. Já estruturei o teor da minha fala, preciso de um refresco de memória, como vocês podem imaginar pela minha aparência, né? Mesmo que a articulação inicial do Moreira conosco, ainda no PPGE, Programa de Pós-Graduação em Educação, não seja o foco da minha fala, gostaria de mencionar o fato, en passant. Pergunto para eles, isto ocorreu em 95 ou 96? A vinda dele Moreira, para o PPGE, Pós-Graduação em Educação, linha Educação e Ciência, para a conversa inicial, foi articulada em que circunstâncias? Quantas vezes nos reunimos? Tem notícias de como os demais membros, além de nós, da comissão organizadora do primeiro IPEC, Mortiner, Biso e Maria Helena, foram contatados para entrar no circuito? Outras informações que avaliarem como relevantes para rememorar o fato serão bem-vindas. Se estiverem tão esquecidos como eu, paciência. Tenho outras coisas para falar. Arden, como sempre, um grande amigo, um grande colega, dá a seguinte resposta socializada para o José André Angotti. Ode, desse eu. Minhas vagas lembranças são as seguintes. Pelo menos em 1994, tínhamos alguma articulação com o Moreira, visto que ele foi aceito como orientador do PEDUSE. Eu fiquei como coorientador. Em 94, nós instituímos na linha Educação e Ciência, do programa de pós-graduação, um doutorado em Educação e Ciências. Dado o protagonismo dele, Moreira, na área, era natural convidá-lo para participar da articulação do IMPEC. A conversa inicial aconteceu no final de 96, final de outubro, início de novembro. Em maio daquele ano, fui para a banca de um concurso em Brasília. Por sugestão do Zé André, procurei Maria Helena. O Zé André, naquele período, estou encerrando já, o Zé André, naquele período, era coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação e coordenava também o Fórum de Coordenadores de Pós-Graduação em Educação na ANPED. Então, por sugestão do Zé André, procurei a Maria Helena, que eu não conhecia, para convidá-la para a reunião que realizaríamos. Não me recordo de como Biso e Mortimer foram contatados. Mortimer pode dar o depoimento dele aqui. Acho que o Biso estava em evidência por conta dos trabalhos dele sobre livros didáticos, tanto que foi da banca de mestrado da Nadir. Nadir Castilho Zoikov, que na época fez uma pesquisa sobre a interação do professor de ciências com o livro didático. E pôde por essa razão, o convite para participar da banca e veio para essa conversa. O Angotti diz o seguinte, estou encerrando, coordenadora. Olá, para mim e para a Arden. Do que me lembro, o abre-alas foi como o Arden colocou. Depois preparamos um esboço do estatuto da BAPEC, acho que em surdina. Vocês imaginam um evento desse, quanto dinheiro não está envolvido? E mais uma associação científica, perto das outras, imagina a concorrência junto às agências de fomento,
que financiam esses eventos, daí o Açordina. Né? E fizemos a chamada de trabalhos e montamos o primeiro IMPEC em Lindóia. Buscamos financiamento, ou Moreira sozinho, ele não se recorda, e fizemos o desfile. O segundo foi em Atibaia, já pela ABAPEC, fundamos a ABAPEC no primeiro evento. Legalizado o estatuto nesse país cartorial foi uma novela. Acho que os colegas que estão aqui falarão um pouco sobre isso. E é por aí. Então, os impactos eu vou deixar para que vocês leiam. Eu quero dar maior destaque o impacto dos IMPECs e da ABAPEC na visibilidade que essa comunidade passou a ter e a influência que teve, contribuiu fortemente para a criação em 2000 da área 46 da CAPES. Era isso. Agradeço. Obrigada, Demétrio. Eu passo, então, agora a palavra para o professor Eduardo Mortimer, uma figura que todos nós conhecemos, ex-presidente da ABRAPEC, muito atuante na área de educação em química, e vai falar um pouco para a gente dessa experiência que ele teve, não é, ao longo desses anos na instituição, sobretudo no contexto da consolidação dos IMPECs. Obrigada. Obrigado, Isabel. Eu agradeço também a organização do evento, dou um bom dia a todos e a todas, e dizer que é um prazer enorme estar aqui nesse 20º ano, né, da ABRAPEC. São muitos anos de rodadas, né? Eu vou começar com uma figura aqui que eu não consegui o 2015 porque o site não está abrindo, né? Aí não tem como, né? Eu falei, não vou importunar as pessoas, não vou. Mas isso mostra a evolução dos trabalhos apresentados. Eu não fiz distinção entre pôster e apresentação, mesmo porque nesse congresso nós estamos apenas com pôster. Então, nós vemos que nesse trabalho tem alguma coincidência interessante com o outro slide que eu vou mostrar, que é o crescimento da área 46. Né? Então, a área 46 é criada em 2000. Né? Então, quanto que isso começa a repercutir em termos dos IMPECs? É justamente a partir de 2005. Né? Quer dizer, de 2003 para 2005, você tem primeiro de 2001 para 2003, você tem já um salto significativo, porque aí, se a gente vai no outro slide, esse aqui. Esse slide tem até 2013 também, porque foi o último ano da avaliação da CAPES. Né? Então, nós não temos ainda a avaliação desse ano que vai consolidar esses números. Né? Mas, em 2000, então, tinha apenas 7 programas, né, na área 46. Quer dizer, esse crescimento é um crescimento exponencial, né, que espelha bem essa curva aqui. Né? Quer dizer, então, você tem uma coincidência grande na criação da área 46 e no IMPEC. Isso significa, quer dizer, esse esforço de dar uma visibilidade maior à área, ele é um esforço que tem a ver com os IMPECs, tem a ver com a criação da ABRAPEC, e eu acho que, particularmente, nesse particular, foi muito importante o professor Marco Antônio Moreira, sem dúvida, porque ele foi quem articulou todas as iniciativas. Então, eu lembro que eu fui convidado uma vez para dar um curso na escola que ele estava promovendo lá em Canela, e que ele convidou também um professor da matemática, e ele pensava inicialmente fazer uma associação brasileira de pesquisa em educação em ciências e matemática. E aí, ali nas conversas que se iniciaram, nós já colocamos uma série de problemas do que seria você criar uma associação de ciências e matemática, porque eram duas áreas que não andavam muito juntas, né, de certa forma, em relação aos problemas de pesquisa. A área de ciências e matemática era mais avançada do que a nossa, né, em termos tinha mais história, tinha mais presença. Então, ali foi um momento interessante, que foi quando o Marco, de certa forma, decidiu que não valeria muito a pena investir na matemática, e valeria a pena investir na área de ciência. Então,
Quer dizer, isso aí aconteceu em 95, né? Então, 2 anos antes do primeiro IMPEC. Então, eu acho que essa coincidência aqui não é uma coincidência, quer dizer, é um fato, o fato de que a Área 46, ela cresceu de maneira significativa nesse tempo todo, sendo que a partir de 2011 deixou de ser a Área 46, passou a ser chamada área de ensino, né, na CAPES. E aí, então, em 2003 eram 104 programas de pós-graduação, 60 eram programas de mestrado profissional. Aí tem uma outra característica importante, porque, de certa forma, os mestrados profissionais, eles marcam definitivamente a entrada dessa área em particular, porque foi a área que apresentou os maiores índices de crescimento de mestrados profissionais na CAPES. Então, quer dizer, isso colocava uma conjuntura muito propícia a você trazer colegas das áreas duras para as nossas áreas, porque isso é uma coisa que se configurou nesse momento, né? E, de certa forma, essa consolidação dos mestrados profissionais era uma coisa importante também, porque ela afetava diretamente a educação básica. Você tinha por objetivo formar os professores da escola básica nesses mestrados profissionais, e ainda tem, né? Então, outro fato que é muito relevante é a criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, que é uma coisa que não tem muito a ver diretamente com a pesquisa, porque a Área 46 é a área que administra a pesquisa em ensino de ciências na CAPES, né? E a gente sabe que quem está envolvido com pós-graduação, que a CAPES é uma agência que tem uma regulação muito forte nesse setor e que influencia por demais os programas, né? Mas esse projeto que é do governo Lula, né, ele foi lançado como projeto de lei e depois ele foi convertido em lei no final de 2008 e criou 38 institutos federais de educação, ciência e tecnologia do país. Esses institutos, a maioria deles são multicampus, quer dizer, você tem vários campos num instituto. E na educação superior, o destaque fica para o curso superior de tecnologia, de engenharia, de licenciatura em ciências, física, química, biologia e matemática. Quer dizer, a nossa área está plenamente contemplada nesses institutos. Eu gostaria só de perguntar, por exemplo, quem aqui, para a gente ter uma ideia, né, quem aqui que é de Instituto Federal aí? Está vendo? Então, eu acho que é uma coisa que é altamente relevante a criação desses institutos para a consolidação da área. E coincide, quer dizer, em 2008 você estava já num crescimento do IMPEC, né? Então, a outra coisa que eu gostaria de lembrar é as recomendações do PNPG de 2011 a 2020 em relação à educação básica, né? A melhoria da qualidade da educação está no PNPG, né? A melhoria da qualidade da educação básica permanece um grande desafio e tem que ser encarada como um assunto estratégico para o desenvolvimento econômico e social do país. No PNPG de 2000 a 2005 foram eleitas outras áreas estratégicas: defesa nacional, ciência do mar, nanobiotecnologia. No PNPG de 2011 a 2020, a área estratégica é a educação básica, sem dúvida. Quando você lê o documento, você vê que a área estratégia é a educação básica. Mas o que aconteceu, né? Quer dizer, esse PNPG já está se esgotando, né? E, na verdade, o que ele resultou de estímulo à educação básica foi esses mestrados profissionais em rede. Porque ele falava lá, o estímulo à participação de cursos de pós-graduação de outras áreas do conhecimento, além da educação, nas questões relativas à melhoria da educação básica. Então, ele abria explicitamente a área da educação, quer dizer, para ela não teria mais prioridade, né, no tratamento das questões relacionadas à educação básica. E isso, uma das coisas que resultou foi os mestrados profissionais em rede, que a gente sabe o quanto de luta e de desgaste que houve em torno da articulação desses mestrados. Por exemplo, eu lembro na época da criação do mestrado em rede em ensino de química, que a gente tentou, nós, Brasília, também tentou, de todas as formas, interferir um pouco nesse processo, e acabou que nós não conseguimos
mudar. E na física, o Demet está falando aqui que é mais ou menos a mesma história. Na biologia agora foi criado, a sede é Minas Gerais, eu conheço bastante as pessoas que estão lá. Mas também tem esse mesmo viés, quer dizer, não tem uma influência grande dessa área. Então, tenho aqui um problema que eu acho que é sério, quer dizer, a nossa área, ela continua, de certa forma, marginalizada no conjunto das áreas de ciências no país. Quer dizer, a nossa área não é ouvida quando vão se tomar decisões importantes. Então, esses mestrados, eles foram muito significativos porque eles dão bolsa ao professor. O professor da escola básica tem bolsa para fazer esses mestrados, ele faz esses mestrados e, de certa forma, esses mestrados correram à parte um pouco da nossa comunidade e há sempre uma dificuldade que foi se aprofundando, porque nós, enquanto área, nós nascemos, como o Demetrio mostrou aqui, nós nascemos dentro das áreas duras. Então, a gente nasceu com a Sociedade Brasileira de Química, fez a divisão de educação, a Sociedade de Física fez a diretoria de ensino. Então, há uma diferença, a biologia, né? A biologia tem uma história que já nasce separada, porque a biologia nunca teve uma associação brasileira de biologia, né? Sempre foi muito dividida, e aí, naturalmente, a área de ensino nasceu como mais uma área. Isso é quase que a consequência natural. Mas as nossas áreas nasceram lá dentro. E, de certa forma, eu acho que, ao nascerem lá dentro, a gente tinha muito mais diálogo com essas áreas quando a gente estava lá dentro. Obviamente que, à medida que a gente ampliou, que a gente se colocou num cenário, que a gente hoje vê o valor que tem essa área, quer dizer, está aqui nesse auditório muito bem demonstrado, né? E a gente não consegue, de certa forma, articular políticas públicas. A questão da política pública é muito importante, por quê? Porque foi a política pública que fortaleceu a nossa área. Foi a criação da Área 46, que multiplicou o número de programas de pós-graduação, e foi a criação dos institutos federais de ciência e tecnologia. Quer dizer, essas são instrumentos de política pública muito bem colocados. Então, eu acho que hoje a gente está vivendo uma situação que eu vou passar um pouco. Eu queria só... uma coisa que eu acho que é interessante, mas eu não vou falar, senão vamos só para cá. Então, não é aqui, não. É aqui. Então, o nosso futuro, enquanto área, depende da educação básica. Eu acho que a gente não pode... quer dizer, uma área de pesquisa e ensino, ela tem que ter uma relação muito forte com a educação básica e, de certa forma, apesar de a gente ter uma dependência muito grande das políticas em relação à pós-graduação, o nosso produto, ele vai se refletir na educação básica. Enquanto a gente... E aí tem uma característica importante da área, que eu acho que é a área enquanto pesquisa e a área enquanto intervenção. E como essas duas coisas se fundem. Quer dizer, como em muitas das pesquisas você tem intervenção, que são consequências. Os mestrados profissionais têm como lema, quer dizer, você conseguir algo que vai intervir na realidade do professor. Então, essas coisas todas, elas colocam que o resgate da escola pública enquanto escola de qualidade, que depende, acho que, desses 5 coisas que eu coloco aqui, são muito importantes. Por quê? Porque, de certa forma, o Brasil é um país que ainda não... a gente tem uma tradição muito elitista. Nós somos muito elitistas porque nós criamos as universidades, criamos os cursos de formação de professores dentro das universidades como apêndice dos bacharelados. Por quê? Porque os bacharelados já eram fortes e, de certa forma, até hoje nós continuamos com esses cursos. Há uma minoria de cursos de formação de ciências que eu acho que é para onde que a gente tem que avançar, quer dizer, formar em ciências o professor e aí depois dar uma qualificação para ele mais específica de química ou de biologia, mas tem que formar o professor e não formar um químico ou um físico ou um biólogo. Eu acho que isso é uma coisa fundamental. Nós temos que marchar nesse rumo, porque esse rumo é que coloca as nossas especificidades de uma maneira muito mais forte e mais consolidada.
Então, nesse sentido, eu acho que o que a gente precisa saber, né, que a gente ainda não sabe, eu venho insistindo nesse ponto, qual o destino dos nossos egressos professores de escola pública, quer dizer, mestres e doutores. Nós temos alguns trabalhos feitos sobre isso, mas são trabalhos muito isolados. Então, nós temos que, para subsidiar a proposta de políticas públicas, nós temos que saber o que está acontecendo com esses professores que a gente forma nesses mestrados, sejam profissionais ou acadêmicos. Quer dizer, ou seja, eu tenho a suspeita pelos trabalhos já mostrados sobre isso em algumas regiões, de que a maioria dos professores, eles fazem esse mestrado, inclusive na expectativa de criar condições de entrar para o ensino superior, entrar para algum desses IFES, né, desses institutos federais, e, de certa forma, sair da escola pública. Porque a escola pública no Brasil hoje, ela tem sido um destino muito duro para o professor, porque ele não enfrenta só o problema salarial, ele enfrenta o problema das próprias condições de ensino. E a escola brasileira não é feita para o professor trabalhar nela. O professor vai na escola brasileira dar aula, ele não trabalha, ele dá aula. Então, quer dizer, o trabalho do professor não é dar aula. O trabalho do professor envolve preparar a aula, envolve atender os alunos, envolve uma série de coisas que você precisa da dedicação exclusiva, sem dúvida. Então, eu acho que a gente tem que saber isso para a gente, inclusive, poder reivindicar, porque, de certa forma, o que está acontecendo, que eu acho, que presumo, é que a gente está formando pessoas para saírem da escola pública. E nós precisamos formar as pessoas para irem para a escola pública, mas para isso é muito necessário melhorar a escola pública. E aí essa questão do qual o destino dos egressos da licenciatura em Física, Química, Biologia e Geociências é importante, porque, de certa forma, é nisso aí que está o nosso destino. Nós temos cursos que preparam muito bem e que a gente sabe que esses cursos têm uma qualidade, uma riqueza muito grande, e o profissional que sai daí não vai querer se submeter a um salário que é 40% da média do salário dos outros profissionais com ensino superior. Então, enquanto no Brasil nós não conseguimos atacar esse problema, nossa comunidade está, de certa forma, artificializada, mas está ameaçada. Muito obrigado. Obrigada, Eduardo. Agora eu passo a palavra, então, para a ala feminina da mesa, né? E chamo a professora Roseli, nossa decana aí da área de Educação Química, que vai falar nos seus 15 minutos a contribuição para pensar as nossas memórias de resistência. Obrigada, Isabel. Bom dia a todos. Eu quero agradecer à diretoria da ABRAPEC pelo convite e manifestar minha satisfação por estar com esses meus colegas nesta mesa. E vou pedir licença para vocês, já que a gente tem 15 minutos só. Eu sou sagitariana, falo muito, certo? Então, vocês me dão licença, eu vou ler, certo? Porque assim eu garanto o tempo. Não, tá bom, sim. Eu acho que tá bom. Bom, com tantas memórias a serem recuperadas, eu optei por Com tantas memórias, porque é só olhar a gente aqui, né? A serem recuperadas, eu optei por organizá-las, associando-as a movimentos de resistências que enfrentamos e que ainda enfrentaremos, bem como enfatizando o que nelas nos é comum e o que nos diferencia nas áreas de ensino de Física, Biologia e Química representadas nessa mesa. Também quero agradecer aos colegas que iniciaram o movimento de pesquisa no ensino de Física em 1970 e nos ajudaram a começar tal movimento no ensino de Química e de Biologia no final daquela década. Em particular, agradecer ao professor Marco Antônio Moreira pelo seu empenho, coragem e determinação na proposição e construção da ABRAPEC, dos IMPECs e da Área 46 da CAPES de Ensino de Ciências em 2000, que muito contribuíram para o desenvolvimento desta área.
Se no primeiro IMPEC não éramos mais do que 135 participantes, atualmente somos mais de 2.000, evidenciando uma excelente conquista, a de termos formado novas gerações de pesquisadores em ensino de ciências. E isso é fundamental para o desenvolvimento e afirmação da área de educação em ciências e da pesquisa nos ensinos de física, química e biologia no contexto acadêmico. Por quê? Porque sofremos os mesmos problemas, enfrentamos os mesmos desafios, as mesmas discriminações nos campos científicos da física, química e biologia. E já que tudo isso nos era comum, nada melhor do que nos unirmos. Acho que essa foi a grande sacada do Marco Moreira. Ele, como outros bons educadores em física, apoiaram e incentivaram os ainda pouco pesquisadores em ensino de química e biologia. Esta catálise constituiu o Abrapec em 29 de novembro de 1997. Em poucas palavras, qual foi, vem sendo e ainda continuará a ser o nosso grande desafio, a nossa grande resistência ao status quo dos nossos campos científicos? Combater o ensino tradicional de ciências e a formação docente simplista nos cursos de licenciatura, que mantém um círculo vicioso daquele ensino centrado na memorização, na ausência de significação social e cultural para os alunos. Faz cerca de 40 anos que estamos lutando contra uma visão simplista de docência que é enfatizada por vários colegas físicos, químicos e biólogos em suas aulas nos cursos de licenciatura, centradas exclusivamente no domínio, na transmissão e aplicação de conhecimentos científicos, isto é, em hábitos próprios daqueles campos que visam a formação de bacharéis. Nesse sentido, é fundamental considerarmos que o trabalho do professor de química, no meu caso, mas é para todos nós, é muito diferente do trabalho do químico em um laboratório, pois extrapola o manuseio de vidrarias, equipamentos e interações atômico-moleculares, já que lida com gente, o que implica interações humanas e sociais. A docência, portanto, além da capacitação química, demanda contribuições de outras áreas de conhecimento, tal como advoga Maria Isabel Cunha. Compreender essa pluralidade de exigências é assumir a docência como ação complexa, que requer saberes disciplinares, culturais, afetivos, éticos, metodológicos, psicológicos, sociológicos e políticos. Tal complexidade é que permite conceituá-la como uma atividade singular e imprevisível, sendo, portanto, bem distinta da visão simplista e meramente transmissiva de verdades químicas, físicas e biológicas, legitimando a importância do desenvolvimento de pesquisas no e do ensino. Todavia, apesar de nossas muitas conquistas nos últimos 40 anos e nesses 20 de Abrapec, nós, como pesquisadores, ainda enfrentamos certos preconceitos do tipo: não tem sentido pesquisar sobre ensino porque não há objeto de investigação, já que ensinar é fácil, basta transmitir. Tal preconceito tem história, como nos diz Maria Isabel Cunha. Existe a premissa de que há uma linear relação de qualidade entre a pesquisa e o ensino. Essa concepção induz a percepção de que a pós-graduação, stricto sensu, nas áreas específicas, ao formar mestres e doutores para a pesquisa, os qualifica para a docência. Esse equívoco tem levado a lamentáveis resultados. Não raras vezes as avaliações realizadas pelos alunos e reafirmadas pelos coordenadores de cursos de graduação indicam que os mais prestigiosos pesquisadores não alcançam êxito como docentes. E essa não é uma situação esdrúxula. Somente reafirma que a preparação para a pesquisa não contempla os saberes da docência e, muitas vezes, desestimula os professores a essa função.
E é contra esse quadro que todos nós, pesquisadores de ensino de ciências, estamos lutando há 40 anos, 20 deles dentro da Abrapec também. Esta luta de mudar o modo de ensinar e de formar professores significou também mudarmos a concepção de vida, de homem, de sociedade, de conhecimento. Nesse sentido, muitas conquistas já foram conseguidas, dentre as quais, no âmbito da educação química brasileira, que eu estou representando aqui, temos a formação de inúmeros mestres e doutores na área, constituindo a terceira geração, graças à ajuda de faculdades de educação e da área 46 da CAPES. Constituição da divisão de ensino na Sociedade Brasileira de Química, graças aos inúmeros encontros nacionais e regionais de ensino de química realizados no país desde 1980, visando promover a formação de novos quadros para a nossa luta. Elaboração e publicação de projetos de ensino de química fundamentados em pesquisas na área, publicação de livros sobre educação química e da revista Química Nova na Escola, QNESC, que completou já 22 anos. E que é dirigida a professores, licenciandos e formadores de professores, divulgando contribuições importantes de pesquisa na nossa área. Nessas 6 grandes conquistas, eu participei ativamente junto com outros colegas que abraçamos essas causas com paixão. Se na década de 70 não passávamos de 15 lutadores, hoje somos 2.000 militantes. Do que dependeu essa multiplicação? Olhando para trás, acho que a minha geração, nós, os pioneiros, investimos em uma síntese química produtiva porque misturamos concentrações adequadas do que caracteriza uma boa docência, do significado do que é ser um bom educador. Ou seja, acreditar, lutar e trabalhar por uma sociedade mais justa. Visar o desenvolvimento humano pela disseminação e produção de conhecimentos. Respeitar o outro. Humanizar as nossas relações profissionais, incorporando nossas emoções ao nosso fazer educacional. Para tal, nós, os velhinhos, multiplicamos nossas interdependências grupais, extremamente fortes e solidárias, com construções de lugares de partilha e de reflexões coletivas, pois trabalhar em conjunto é a melhor maneira de propor práticas inovadoras de formação, que são essenciais na construção de uma nova profissionalidade docente. E nesse processo coletivo de aprendizagens, conquistas e resistências, eu fui me formando e me preparando para ajudar a formar cerca de 60 filhotes entre mestres e doutores, com os quais aprendi muito. Hoje, vendo-os em suas carreiras universitárias, sinto um orgulho enorme, pois representam que a minha decisão de me tornar uma educadora, uma pesquisadora e orientadora em ensino de química e ciências, vem sendo definida por valores, princípios e ideologia que fundamentam a minha vida. Em outras palavras, como diz uma ex-orientanda, que a gente saiba florir onde a vida nos plantar. Ver seus filhotes formarem seus netos e bisnetos. Parênteses rápido, eu chorei porque o Wildson foi meu ex-orientando. E Duduzão também. Desculpa, Eduardo, perdão. Então, ver seus filhotes formarem seus netos e bisnetos acadêmicos, produzindo contribuições para a área de ensino de ciências, muitas vezes bem distintas daquilo que você pesquisa e defende. Mas é exatamente isso que importa. Ajudar a formar gente que pense, que produza e que principalmente transforme a educação em ciências. Se tais conquistas revelam o nosso percurso nesses anos,
É importante afirmar que nesse processo de pesquisas, de acumulação e de produção de conhecimentos, saímos de uma certa ingenuidade e fomos caminhando para conquistas maiores, com maior autonomia, pois se no início copiávamos modelos estrangeiros, enfatizando aprendizagens por descoberta e meras aplicações de conceitos científicos no cotidiano dos nossos alunos, hoje adotamos e construímos referenciais teórico-metodológicos muito mais amplos, que nos dão suporte para investigar interações discursivas em salas de aula de ciências e que enfatizam a importância de mediações pedagógicas. Ou seja, se guinamos do ensino para a aprendizagem, se saímos do mero cotidiano para a contextualização do ensino de ciências, saímos também de fazer pesquisas centradas no ensino médio e caminhamos para fazê-las no ensino superior, cujos problemas sempre se mostraram encobertos. Enfim, julgo que chegamos no nó que mantém o ensino tradicional e a formação docente simplista. No entanto, para melhor combatê-los, precisamos intensificar algumas propostas que a literatura tem nos apresentado como promissoras: a formação de parcerias colaborativas e a adoção da investigação-ação na formação de professores. Se tem algo em que acredito, depois de tanto tempo lutando pela educação química, é na formação de parcerias. Sejam elas entre educadores químicos e químicos para melhorar as licenciaturas, sejam elas entre educadores químicos e professores de educação básica, para que as pesquisas que produzimos passem a ter algum sentido para eles. E tal sentido só pode ser atribuído se os professores participarem ativamente de processos investigativos na escola. Sejam sobre problemas que afetam a escola, sejam sobre suas práticas docentes. No caso das parcerias com os nossos colegas químicos, físicos, biólogos, julgo que são essenciais, não só para combatermos a docência simplista, mas principalmente porque a formação continuada de professores universitários não é promovida pelas instituições universitárias. As poucas experiências que a Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química teve nessas parcerias com os químicos, na produção de cadernos temáticos, mostrou-se ser profundamente importante, tanto para eles quanto para nós. Se esses ensaios foram positivos, há que serem incrementadas ações que os frutifiquem, principalmente nos dias atuais em nosso país. Porque tanto os nossos colegas quanto nós procuramos desenvolver o pensamento abstrato em nossos alunos quando ensinamos química, física e biologia. E para tal, invocamos a imaginação. E imaginar é uma capacidade humana que pode mudar o mundo e, portanto, o nosso país. Estou terminando. Invoco-a quando lembro que só 2% da juventude brasileira pretende ser professor de ciências, já que tal profissão é cultural, econômica e socialmente desvalorizada. Que cerca de 50% dos alunos de licenciaturas em ciências evade de seus cursos. Que um professor de ciências ganha cerca de R$ 2.500. Que hoje em dia vale o notório saber que a PEC 241/55 congela os gastos para educação e saúde pelos próximos 20 anos, que a atual política afeta os setores menos favorecidos da sociedade, que a reforma do ensino médio retorna as competências, visando melhor controlá-lo, ampliando o fosso entre aqueles que terão melhor educação em escolas particulares e o povão que terá acesso à escola pública de baixa qualidade. Tudo isso nos afeta de forma profunda, não só no nosso trabalho como formadores de professores e pesquisadores em ensino de ciências, mas como brasileiros e brasileiras que somos. E contra tal mar de discriminações, injustiças e corrupções que tem nos assolado diariamente, não nos resta outra saída, conforme nos ensina a história, a não ser lutar e resistir, acreditando cada vez mais em nossas convicções. A questão nesse momento
é saber escolher os parceiros que nos ajudarão a brigar melhor. Assim, espero que juntos, neste IMPEC, possamos construir uma boa arena de luta. Muito obrigada. Os filhotes também. Desculpa. Não, pensei que você ia agradecer seus filhotes. Eu ia agradecer, são os filhotes. Trouxeram... Bom, passar então a palavra à professora Terezinha. Obrigada, Roseli. Professora Terezinha, pessoa de muita importância na nossa área, nucleou um grupo, não é? Criou um instituto, não é? Tem dinamizado toda a formação em Educação em Ciências e Matemática na região norte. Vai falar um bocado para a gente das memórias dela. Bom dia a todos. É uma honra, uma satisfação estar aqui compondo esta mesa com pessoas que me são muito caras. Eu intitulei esta minha fala, Abrapec 20 anos, episódios memorialísticos de reconhecimento, conquistas, desafios e resistências. E vou também pedir licença para ler, porque quando a gente tem um tempo muito restrito e é muito falante, a gente fica preocupada com isso. Sou sagitariana também. A Roseli está dizendo que isso é a grande característica. Gostaria inicialmente de agradecer o convite à diretoria da Abrapec para compor esta mesa e a oportunidade de refletir sobre o percurso de 20 anos da Abrapec. Sim, sou um dos sócios fundadores da associação, assim como meus colegas de mesa e muitos outros aqui presentes. Olho para esse tempo com sentimento de satisfação, honra e gratidão, especialmente aqueles que há 20 anos resolveram assumir o desafio da proposição e criação de uma associação científica dessa envergadura. E destaco aqui a pessoa do professor Marco Moreira. Sem dúvida, a importância visionária de sua iniciativa vem se cumprindo, especialmente pelo fato das diferentes presidências e diretorias que se seguiram terem investido na associação, propondo-se e enfrentando novos desafios, que têm culminado na expansão do quantitativo de sócios, no fortalecimento das ações desenvolvidas, no estímulo a pesquisadores e no amadurecimento paulatino da pesquisa na área. Destaco o estado de alerta continuado para políticas neoliberais enfrentadas nesse período, com grande enfrentamento político, como foi o caso do término do SPEC-PADCT, da área de ensino de ciências e matemática e da busca de bolsas para os mestrados profissionais institucionais, não os nacionais, né? Recentemente, a CAPES aprovou o doutorado profissional. Somos a favor dele. Temos um programa de mestrado profissional nota 4, mas é possível avançarmos sem garantias de bolsas para os professores que valorosamente fazem um mestrado sem deixar de trabalhar? Seria justo apoiarmos mais um programa sem custos para a CAPES, deixando todos os encargos dessa formação aos pesquisadores, instituições e doutorandos? Este entendo ser o grande desafio para a Abrapec no momento atual. Neste espaço de tempo que me é destinado,
optei por eleger alguns episódios vividos por mim no âmbito da Abrapec, com a intencionalidade de compartilhar experiências de modo memorialístico, ao tempo em que reconstruo, de maneira não linear, aspectos de sua história, trazendo à tona sentimentos de reconhecimento e gratidão, não só à Abrapec, mas a colegas associados que, por alguma razão, me foram caros em minha interação com a associação e em minha própria formação. Episódio 1. Denominei de expectativa ultrapassada, : preocupação e alegria. Era em PEC número 1, dia de abertura, 27 a 29 de novembro de 97, recepção do hotel onde o evento seria sediado em Águas de Lindóia, horas antes da abertura do evento. Encontro com o professor Marco Antônio Moreira, no saguão do hotel, que me revela preocupação com o número de participantes. Havia pensado em cerca de 80 e estava chegando a 100. Parecia temer pelo sucesso do evento. Ali seria discutida a fundação da Abrapec. E estiveram presentes 135 pesquisadores nesse primeiro encontro. Quase dobrou a expectativa. No dia 29, nasce a Abrapec, depois de várias sessões de discussão do Estatuto. Iniciava-se, então, a organização científica de pesquisadores da área de ensino de ciências neste país. Episódio 2. Interações e aprendências. : ao mestre da sapiência e da humildade acadêmica. Valinhos, início de setembro de 1999, segundo EMPEC. Eu fazia doutorado na Unicamp e havia assumido a pesquisa narrativa em minha proposta de tese após a qualificação, apoiada em Connelly e Clandinin, 1995. Então, era algo muito recente no país. Mas meus estudos encaminhavam para aspectos epistemológicos importantes a serem assumidos por mim na pesquisa que realizava. Decidi, então, narrar os bastidores da minha pesquisa, discutindo aspectos epistemológicos da modalidade de pesquisa que estava a assumir a pesquisa narrativa. Temia na apresentação. Tinha ansiedade enorme sobre a reação que eu haveria de ter. Mas tive entre os interlocutores da sessão de comunicação oral uma pessoa muito especial, nosso saudoso Roque Moraes. Sua mente aberta, sua bondade acadêmica, sempre disposto a contribuir. Seu apoio naquele momento em que eu me arriscava ao novo, foram aspectos que me são gratos e que me servem de modelo desde então. Ele não só discutiu, como apoiou, como se interessou, como ficou curioso, ou seja, me estimulou. Trago esse episódio para homenagear a memória do nosso querido amigo e pesquisador, sim, mas também para afirmar que esta tem sido, salvo raras e não honrosas exceções, a atitude dos pesquisadores veteranos na Abrapec, com respeito aos jovens pesquisadores. Entendo que a humildade acadêmica é sempre desejável e que no perfil de um pesquisador doutor não deveria haver lugar jamais para atitudes prepotentes. Ser um espaço de construção de jovens pesquisadores, além de conhecimentos na área, é uma grande conquista da associação, no meu entender,
algo que vem sendo construído com sucesso nesses 20 anos. Episódio 3, os debates em debate. Nono EMPEC, Águas de Lindóia 2013. Mais de 1.000 participantes. Sim, o ponto alto do nono EMPEC foram os debates, no meu modo de ver, nas diferentes linhas de pesquisa do evento. Participei de formação de professores com Gisele Roças e Mailta Brandão, no Instituto Federal do Rio de Janeiro. Ocorriam à noite esses debates, após o jantar, e invariavelmente extrapolavam a hora de concluir. Havia efervescência, sobretudo pela diversidade de experiências dos participantes e pelo desejo, sim, de transformar o status quo. Foram debates que expressavam o compromisso social docente e, ao mesmo tempo, denunciavam condições deficientes de trabalho e omissão das autoridades educacionais e políticas que têm olhado muito mais para si, seus bolsos e malas, do que para a educação de crianças e jovens deste país. Temos vivido uma história política contemporânea que nos envergonha. Milhões desviados que poderiam atender com dignidade, à saúde e à educação, e certamente conceder bolsas de mestrado e doutorado profissional a todos os participantes deste país. A legislação não existe, ela é produzida quando há interesse político. Haja vista as condições criadas para os mestrados profissionais nacionais. Com os doutorandos, com os doutorados acadêmicos vai acontecer o mesmo? Nesses debates, ao longo da vida da ABRAPEC, têm se constituído espaços de discussões acadêmicas e políticas, ideias imbricadas, o que caracteriza atitudes de resistência de associados e das várias gestões desta associação. Episódio 4, Escolas de Formação de Pesquisadores, compromisso e atenção aos jovens pesquisadores. Desde o 5º EMPEC, em 2005, tem ocorrido escolas de formação de pesquisadores. Grande iniciativa da direção da ABRAPEC, grande conquista dos jovens pesquisadores. Tive a satisfação de viver, em novembro de 2016, em Goiânia, sob a coordenação da professora Agustina Echeverria, uma experiência ímpar, participando da 6ª Escola de Formação de Pesquisadores promovida pela ABRAPEC. Foi uma semana rica, em que os doutorandos apresentavam pesquisas em andamento, que foram discutidas pelos participantes. Destaco o clima acadêmico, permeado de afeto e envolvimento de todos, e a presença, por meio de seus ex-orientandos, de nosso querido Wildson Santos, que havia deixado este plano havia pouco tempo. Muita interação coletiva e contribuições, ficando em evidência a qualidade epistemológica das pesquisas em andamento. Gostaria de, neste sentido, deixar aqui a sugestão de que as escolas de formação de pesquisadores, a se manter no período entre EMPECs, não se limitem a ser regionais. Ou, dizendo de outro modo, que os doutorandos possam se inscrever onde preferirem, concorrendo com a maior integração possível entre programas e regiões, especialmente se forem, como em 2016, concomitantes. Episódio 5. Aqui vai uma rebeldia minha. Eu chamei muitos Brasis. No frio, no inverno, não. Quando vi
nos primeiros anúncios do 11º INPEC, a mudança de datas de novembro para julho, fiquei surpresa e indignada. Movida pela indignação, escrevi mensagem à presidente da Abrapec, que me deu uma resposta muito gentil imediatamente. Mas eu perguntava, por que alterar as datas de novembro para julho, mantidas ao longo de 10 eventos da Abrapec? Por que não lembrar que temos 3 regiões das 5 do país que não conhecem frio? O inverno no norte do país é chuva. Agora estamos em pleno veraneio, propagandas na televisão de praias, de convite a lá estar, etc. Isso acarreta despesas extras, inclusive com o vestuário, para a participação no frio do sul do país no mês de julho, não é? Soma-se a isso o período de férias escolares, que, via de regra, aumentam custos de passagem e hospedagem. Pensei muito até decidir se incluir esse episódio neste momento. E gostaria de ser muito bem compreendida. Refiro-me tão somente ao período e não ao local. Quero deixar claro que louvo as equipes de organização dos nossos INPECs, sempre apoiados pela Abrapec, cuja diretoria se envolve plenamente na busca de financiamentos e na organização plena do evento, o que fica evidente pelo sucesso de cada um dos encontros realizados nesses 20 anos. Agradeço muitíssimo por isso e parabenizo todos aqueles que têm se dedicado à organização dos nossos encontros com o calor humano que sempre encontramos. Mas, estando eu há quase 40 anos no norte do país, acompanhando a evolução das equipes de pesquisadores em número e qualidade, e o esforço para o seu aprimoramento, não poderia deixar de me manifestar a esse respeito como mais um episódio vivido por mim, como membro fundador da Abrapec, que já perdeu a conta do número de cartas de apresentação de novos sócios. Entendo que é necessário levar em consideração características dos múltiplos Brasis que constituem esse país. Para finalizar, agradeço mais uma vez o convite para integrar essa mesa e desejo a todos interações profícuas e plenas de aprendências, como gosto de dizer, usando a expressão de Hugo Assmann. Muito obrigada. Pessoal, eu vou ter que faltar com uma promessa, porque eu já recebi vários comunicados aqui da comissão, lembrando a gente que é uma sessão de pôsteres que inicia às 10h30, as pessoas vão precisar se deslocar, então não vai haver tempo para que a gente possa fazer perguntas e um debate. Mas eu tenho certeza que todas essas reflexões que foram trazidas aqui vão acompanhar a gente ao longo do evento. Eu acho que a gente teve muito material para pensar sobre essas relações do ponto de vista epistemológico, das relações entre as diferentes áreas, do ponto de vista sociológico, das relações entre as diferentes comunidades que compõem a nossa comunidade, dos desafios que nós tivemos na nossa profissionalização, no nosso amadurecimento administrativo, né, como uma instituição que dialoga com outras congêneres, e também sobre o papel político, né, que essa nossa instituição vem representando, né, ao longo desses últimos anos, junto às agências, junto às universidades, junto aos conselhos e aos fóruns de pós-graduação. E eu só desejo aqui agradecer e dizer que eu tenho
muita felicidade, muito orgulho de ter sido parte dessa história, juntamente com os professores que estão aqui na mesa, o professor Roberto Nardi, que também não pôde estar com a gente hoje, porque está na conferência da ICPI e o PAP, mas também estaria aqui, não é, discutindo, o professor Marco Antônio, o professor Eduardo, não é, todos os professora Sandra agora. Então, eu só queria dizer isso, da minha... que é uma honra e é um prazer, né, fazer parte dessa comunidade dentro da qual eu também me constituí. E eu espero que cada vez mais a gente possa continuar juntos, construindo relações mais solidárias, não é, menos assimétricas com a escola, né, e tentando e levando aqui para ao longo dessa semana essas reflexões para se materializarem nas diversas sessões de debate, apresentação, tá bom? Eu agora vou chamar a professora Sandra e ela tem uma última mensagem aqui para a plenária. Obrigada. Essa mesa, ela foi pensada como, digamos, um tributo à história e aos construtores da ABRAPEC. O professor Marco Antônio Moreira, convidado como o primeiro presidente e fundador da ABRAPEC, o professor Roberto Nardi, também convidado como presidente e fundador da ABRAPEC. Infelizmente, ambos não puderam comparecer e a nossa composição em ordem alfabética, te peguei, ela está representando entre vice-presidentes e presidentes esse tributo à ABRAPEC. Eu queria também dizer que desejaríamos muitíssimo que esse MPEC tivesse sido realizado em outros espaços que estivessem se dispostos a abrigar o MPEC. Mas, infelizmente, nosso sonho de fazer no Centro-Oeste, na Universidade de Goiânia, como foi pensado desde que a diretoria foi eleita, não foi possível em função das condições que a própria equipe local nos colocou. Então, viva que estamos em Florianópolis, viva esse frio, que a alquimia desta organização transforma em calor. E, nesse momento, eu queria chamar algumas colegas da diretoria atual e uma que não está aqui, está nessa mesa. A professora Fernanda, professora vice-presidente da ABRAPEC, Suzane Cassiane, secretária adjunta, Conceição Barbosa Lima, tesoureira, Rosária Juste, editora da RBPEC, Marta Marandino, representando anterior, para que possa entregar uma lembrança, porque a memória, ela também se expressa materialmente. Então, materialmente, nós vamos deixar com cada um dos presentes na mesa. Só deixa a Rosária entregar para a Roseli. Deixa a Rosária para a Roseli. Eu dou para quem? Você dá para quem? Qualquer um. Um, dois, vai. Mostra. Ah, Terezinha. Vou esperar. Obrigada. E nós iremos solicitar se há algum orientando do professor Marco Antônio Moreira presente. Se há um orientando do professor Roberto Nardi presente. A professora Fernanda, ex-orientanda do professor Marco Antônio Moreira, irá entregar-lhe essa homenagem, esta lembrança que representa uma memória material, para que ele tome chás e cafés com o nome da ABRAPEC. Professor Nardi. Então, igualmente,
pedimos que você... Não, ela vem. Entregamos, então, uma homenagem ao professor Nardi, presidente da Abrapec, para que ela também, ele possa tomar café, chá, lembrando do seu lugar na história dessa instituição. E nós vamos, então, encerrar essa mesa, lembrando, com alguns lembretes, inclusive que nós teremos o baile 20 anos de Abrapec, e nós antigos vamos mostrar que os 20 anos não passaram, e os novos irão nos ensinar a coreografia para o nosso baile, tá? Muito obrigada a vocês, à mesa e a todos. Você falou.